O pessoal tá chegando. Ai, meu Deus. É assim mesmo. Pode deixar salvo também, que as pessoas podem assistir. Às, às vezes também o Instagram tem um problema de distribuição. Às vezes ele não distribui muito bem a live. O que que eu tenho percebido? Ainda bem que dá pra gente salvar, porque depois eu, por exemplo, às vezes eu faço lives rapidinhas de manhã, né? Alguma coisa assim que eu quero passar Aham. pro pessoal, né? Alguma coisa bacana. E eu tenho super respostas depois, porque as pessoas às vezes não podem, né? Também entrar no ao vivo e É, assistir na hora. exatamente. Eu também, isso é importante. Eu também tenho tido muita resposta posterior. A gente faz as lives, deixa salva e posterior à live é que vem as visualizações, né, É, que o pessoal acompanha. Então isso é importante. E assim, o intuito nosso aqui é justamente esse, né? A gente compartilhar da melhor forma possível com o maior número de pessoas. A gente entende que conhecimento só tem valor se compartilhado. E é como eu comentei com você, tantas coisas que vieram aí, que estão surgindo, principalmente que a gente tem trabalhado, tem surtido efeito nesse assunto em específico da manifestação, e eu senti esse impulso muito forte para compartilhar pelo menos um pouco aqui, né? Para nós compartilharmos, né, pelo menos um pouco aqui sobre esse assunto. muito bacana. É isso aí. Tá? E assim, Então, eu acho que tava. nós podemos seguir já, né? Também acho, sejam bem-vindos todos que estiverem, né, tanto ao vivo quanto depois, que sejam Sim. muito todos bem-vindos, né? Gratidão mais uma vez, Wagner, pela confiança, né, no conhecimento que eu tenho, que eu ainda sei que é muito pouco, mas que você foi uma pessoa que enriqueceu com certeza o conhecimento que eu tenho e gratidão. A oportunidade de compartilhar um pouco, né, com qualquer tanto, né, já é muito válido. É isso aí. Parabéns pela Na verdade, iniciativa. nada é por acaso, né, Lívia? Nós não Não, estamos aqui. Você que está nesse universo maravilhoso, você sabe que nada acontece por acaso. Então, as coisas se nada. alinham, as coisas acontecem, tudo tem um propósito maior. Então, a gente que é grato de termos essa oportunidade. É isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos entrar aqui nesse assunto de manifestação. E eu quero colocar aqui a minha definição sobre manifestação. Porque cada um tem uma definição, se a gente pesquisar, a gente vai achar várias coisas. E a minha definição para manifestação é: manifestação é a arte, até o tema nosso hoje foi a arte de manifestar, o tema Sim. da nossa live. Então, para mim, é uma arte de materializar os nossos sonhos. Então, aqui nós vamos discutir, né, algumas formas para facilitar essa materialização da realização dos nossos sonhos. E quando eu falo arte, na verdade, a manifestação para mim é uma técnica que a gente aprende como a gente aprendeu e várias outras coisas. E eu coloco ela análoga a uma ciência. Eu chamo, inclusive, da manifestação de uma arte-ciência. Por quê? Porque a gente aprende como qualquer outra ciência, e quando nós praticamos, quando nós desenvolvemos essa manifestação, nós nos tornamos, na verdade, artistas. É muito interessante porque, devido a gente vê muito artista, às vezes, praticar a sua modalidade, a sua arte, e para quem está de fora parece tão simples, tão fácil, né? As pessoas elas fazem ali a sua modalidade com tanta facilidade, porém, nós não acompanhamos os anos, a dedicação, a prática, a técnica e uma série de outras coisas. E a manifestação é a mesma coisa. Quanto mais nós desenvolvemos de forma correta, sistemática, nós vamos ficando mais hábil nela, na manifestação, e nos tornando artistas. É isso aí. É um exercício, né, Wagner, também, eu acredito.
É muito É bacana. um exercício e poucas pessoas veem isso. Hoje, assim, está muito interessante porque o nosso cérebro e tudo que nós vamos falar aqui, a maioria, a neurociência suporta o que nós vamos falar aqui. Uhum. Nós temos o cérebro nosso, ele é preguiçoso. Essa é a verdade. Então, um termo pesado de nós ouvirmos, mas ele é preguiçoso. Então, ele É. sempre busca o caminho mais fácil. E, às vezes, o caminho mais fácil não é o melhor caminho. Entende? Então, hoje, o que, que acontece? Com esse boom do marketing digital, de vender curso, vender não sei o quê, ficou muito fácil. A gente acha, né? As pessoas, você vai manifestar o que você deseja em 2 dias, em uma semana, é só comprar o curso aqui, chega um monte de guru, né? Wagner. Exatamente. Porém, a manifestação, sim, ela pode se tornar fácil, ela pode se tornar instantânea, mas nós temos que ter a consciência que isso vai depender de um período de prática. E qual é esse período? Depende. Depende de cada um, depende do que nós vamos conversar aqui. Logo nós vamos aprofundar um pouco mais, vai ficar mais claro isso aí. É o exemplo que eu dou, a analogia que eu faço. É como você pegar uma pessoa e ela quer correr uma maratona de 41 quilômetros, por exemplo. Ela tem que fazer toda uma preparação para chegar até lá. Quanto tempo vai durar isso aí? Depende. Tem pessoas que já têm um condicionamento melhor, vai demorar menos tempo, outras vai demorar mais tempo. Porém, se todas fizerem a preparação correta, da forma correta, sistemática, todos, desde que não tenham algum Consegue. problema físico, conseguem. Justamente. Então é muito engraçado o que eu falo e é muito surpreendente, porque quando nós praticamos a manifestação, nós chega um ponto que a gente vê que é muito mais fácil do que nós imaginávamos. Basta realmente ter essa disciplina, acreditar primeiramente, que é o ponto crucial, e ter essa disciplina. É como eu falo, eu dou um exemplo aqui, ó, quem estiver na live pode ir me seguindo mentalmente, por exemplo. Vamos lá, quanto que é 10 mais 10? 20, né? Vamos lá, mais 9, 29. Menos 7, 22. Dividido 22. por 2, 11, certo? E assim, nós ficamos aqui, se a gente ficar aqui fazendo contas aqui, a gente fica aqui a noite inteira fazendo de forma fácil, certo? É Sim. fácil para nós hoje. Mas você lembra lá atrás, quando você estava aprendendo a tabuada, aprendendo as contas e tal, quanto era difícil, quanto tempo você teve que ir para a escola, dedicar um período da sua vida na escola, com uma professora preparada para te ensinar, estudando em casa, para que isso ficasse fácil. Então, a manifestação é a mesma coisa. Conforme a gente pratica, e eu garanto que por um tempo muito menor, vai ficar mais fácil do que fazer essas contas. Hoje, Wagner, eu percebo que, como você iniciou a live dizendo que nada é por acaso, hoje eu percebo com tanta clareza a força que eu tenho da manifestação, que a minha primeira manifestação, eu tinha 9 anos de idade. E eu queria compartilhar, se você me permitir aqui, Lógico, será uma honra. e até hoje, Wagner, eu vou fazer 41. Até hoje, quando eu quero muito uma coisa, lógico que hoje eu sei aplicar o Theta Healing em mim mesma, então já é 70% do caminho andado, mas minha primeira manifestação, eu me lembro perfeitamente, quando eu tinha 9 anos de idade, eu entrei num concurso de desenho daquela marca do trator Valmet. Se lembro. Quem desenhasse o trator teria um desenho que seria escolhido. E eu morava em Aham, Tumbiara, né, a cidade do interior. Veja bem, Tumbiara hoje tem 140 mil habitantes. Imagina naquela época, nem sei quantos, mas era uma cidade bem pequena. aham. E aí, Wagner, eu falei assim, eu lembro que eu olhei no espelho e falei assim, eu vou ganhar esse concurso. Do nada. Eu não sei por que que eu pensei isso. E passava na televisão que ia ser um concurso nacional e tudo mais. Eu fiz o desenho, um desenho livre, bobagem, e escrevi uma frase.
embaixo. Eu escrevi assim: trabalha com mais amor quem tem um ótimo trator. Eu Que escrevi essa frase legal! e eu ganhei em primeiro lugar a nível nacional. Eu fui escolhida na época. E quando a Valmete fez contato com a minha mãe, né, e tal, eu fiquei assim, para você ver o tanto que o nosso cérebro sabota a gente desde a infância. Eu ficava assim, como que eu ganhei? Como se eu não fosse merecedora. Hoje, Sensacional, Lívia. com o olho que eu tenho hoje, com tudo que eu estudo, com tudo que eu já aprendi, eu percebo que eu mereci. Eu dei o meu melhor desenho. Eu fiz uma frase que transmitia amor, que transmitia carinho, né? Mas na época eu ficava assim, gente, por que será que eles escolheram o meu desenho? Então, por que que eu tô contando essa história? Quantos de nós, né, manifestamos e no mesmo segundo que acontece a manifestação, vem a sabotagem, a autossabotagem, e ali ela te poda, te corta, né? E isso a neurociência também explica, né? Porque o cérebro vai ali Sim. para o prazer, vai para o mais fácil, para o que está robótico. E aí, essa é a minha grande primeira manifestação, que na época eu não tinha discernimento nenhum de entender o que eu merecia ou não, né? E hoje, Sensacional. se eu falar eu quero um carro branco, marca tal, eu consigo aquilo, porque eu manifesto Sim, com sim. toda a minha energia, né? E é maravilhoso, assim. E a gente fica afoitos para que todo mundo da nossa família aprenda, para que os nossos pacientes, né, compreendam essa arte, né? Que é uma arte mesmo, não É tão é? interessante isso aí, Ele- sensacional, Lívia. Nós vamos chegar até nessa questão do merecimento aí, e foi muito importante você colocar isso aí, porque no seu caso ainda veio depois da manifestação realizada. É mais comum vir antes, e aí não acontecer a falta de merecimento. Né? E outra coisa importante que até eu vou falar, isso é uma opinião minha, tá? Ela é até, ela dá uma balançada, ela dá uma sacudida, porém nós precisamos realmente de uma sacudida para tirar a gente mesmo da zona de conforto do que eu falei, do que é mais cômodo, né? Para que nós possamos realmente subir esses degraus. Primeira coisa, nós temos que entender que a abundância ela é infinita e ela é para todos. Então, todos nós temos direito a isso aí, desde que E é nós isso que o acreditemos criador quer, né, Wagner? e isso, que nós É, tenhamos o merecimento. Outra coisa, que agora é onde eu falei que é uma posição que eu tenho, que ela é até meio chocante. Porém, quando ela é bem digerida, ela realmente tira a pessoa da zona de conforto. Para mim, no meu ponto de vista, a escassez é uma doença crônica transmissível, certo? Eu vou só fazer uma comparação para vocês aqui. O câncer, que é a doença mais temida que existe hoje, ela é considerada uma doença crônica não transmissível. E eu trago a escassez como uma doença crônica transmissível. Por quê? Porque se você ficar perto de pessoas que vivem na escassez, hoje já está comprovado que a pessoa ela te contagia com a energia dela, tá? Ela muda inclusive até a sua fisiologia. Eu tenho estudos mostrando que se você ficar perto de 3 pessoas durante 30 minutos, essa pessoa muda a sua fisiologia de acordo com a dela. fisionomia, né, Wagner? Só de ficar. Muda a O fisiologia olhar, interna. Nós temos também já cortou o do som, coração, Wagner. ele é, tem estudos mostrando que o impulso eletromagnético do coração ele atinge até 3 metros. Então, você estando 3 metros e outra pessoa 3 metros para lá, ou seja, 6 metros, você está em contato energético com essa pessoa. E aí vai depender. Se essa pessoa tiver numa alta vibração, ela pode elevar a sua vibração. Se ela tiver numa vibração baixa e você não tiver as ferramentas para se manter numa alta vibração, ela vai te levar para baixo. Então, como eu falei, se a pessoa hoje, escutem o que eu vou falar, se a pessoa hoje ela não tem a situação profissional que ela deseja,
se ela não tem um relacionamento que ela sempre sonhou, se ela não tem as finanças delas, se a finança dela está em desordem, se o relacionamento dela, profissional, pessoal, familiar, não está a mil maravilhas, essa pessoa está cronicamente doente e precisa de tratamento urgente. Tá? Tá vivendo na escassez, né? Vivendo escassez. E isso, como eu falei, é tratado. É um problema hoje de realmente saúde mental. Deveria ser saúde pública. Eu fiquei muito chocada esses dias. Eu tô falando de uma mentoria e meu mentor falou. Ele falou, se você está devendo, se você está doente, se você está infeliz no seu relacionamento, deixa eu te contar um negócio. Você está vivendo na escassez. Você é Sim, escasso. Porque a abundância, ela vem exatamente fazendo com que a sua programação vire aí essas chaves. exatamente. Né? E aí o conflito vem exatamente para você aprender a virar essas chaves, né? E quantas pessoas, Wagner, têm acesso para você ver um material desse, né? Um tema desse vindo, por exemplo, de um profissional como você, que é um estudioso de neurociência, que sempre o seu currículo é admirável. A gente está aqui ao vivo e quantas pessoas têm oportunidade, mas elas estão numa escassez tão grave, tão doentias, que elas não se dão ao luxo de ouvir algo para que chaves virem, né? Lívia, foi E muito é. interessante essa... Desculpa. Não, é isso, Foi sim. muito interessante essa colocação sua, e eu vou aproveitar esse gancho aí para fazer uma colocação que é a seguinte. Lembra no início que eu falei que com esse boom do marketing digital, muitos gurus passando fórmulas, né? Que é o que vende, na verdade. Você já viu? Você vai comprar uma revista, tá lá, barriga sarada em uma semana. Aí todo mundo compra e acha que vai ficar daquele jeito em uma semana, né? Mas compra a revista. Então tem isso aí. E as pessoas não olham o que está por trás disso aí. Quando você falou essa questão do currículo, eu acho que, no meu ponto de vista, mais válido do que o currículo ou de qualquer outra coisa é a prática. Então, antes de tudo isso, eu digo o seguinte, por isso que eu gosto tanto desse tema de manifestação, porque hoje a minha vida profissional fui eu que manifestei, a minha situação financeira eu manifestei, o carro que eu tenho, o lugar onde eu moro, o relacionamento que eu tenho, a minha vida é uma manifestação consciente hoje, porque A- vivemos Wagner, a, nós vivemos a vida inteira manifestando. Só que como nós não temos consciência disso e nós deixamos os nossos padrões subconscientes conduzirem a nossa vida, primeiro nós temos que entender isso aí, nós podemos até depois aprofundar um pouco mais nisso. Então, a gente começa a manifestar de acordo com esses padrões inconscientes. Então, toda escassez, todos os problemas, todo relacionamento traumático, tudo isso somos nós que estamos inconscientemente manifestando, tá? E quando você falou do convite, não foi por acaso que eu te convidei também, porque hoje eu posso aqui falar, eu não sei em números, mas eu acredito que hoje, antes de você ingressar nesse universo, comparado com hoje, eu acredito que hoje você deve estar ganhando pelo menos umas 10 vezes mais do que você ganhava antes, você está muito mais satisfeita, os seus relacionamentos, quando eu falo relacionamentos, além do relacionamento conjugal, mas familiar, o seu círculo de amizades, tudo está muito melhor. Estou errado? é assim, não, a gente fala assim que não tem milagre, mas na verdade acontece o milagre nas nossas viradas de chave, né? Na verdade, E é justamente isso aí, Lívia. Você só colocar um completar. O que, que acontece? Quando nós não conhecemos a técnica, ou, como eu falei, a arte e ciência, nós damos nome de mágica, de milagre. O que, que é o milagre? Milagre é algo que acontece que a gente não conhece. Porém, eu não uso esse termo mais, porque hoje eu já conheço, eu sei como é que funciona. Então, para mim, não é milagre. É uma técnica. é isso aí, Wagner, muito bem colocado. E assim, por exemplo, quando eu manifestei já que você tocou aí nesse assunto de relacionamentos, né?
quando eu manifestei a vontade de trabalhar com a psique humana, com o emocional humano, eu ia pro lado de cá, Wagner. Eu virei pro lado de cá, totalmente. Eu abri mão Sim, da noite pro dia de uma situação financeira que eu tinha, de uma situação emocional que eu tinha, porque eu já não me encaixava ali naquele padrão, né? Eu não me via mais ali. Ali não me cabia. E aí, na primeira imersão que eu fiz da minha vida, a minha vontade ao final era que a minha mãe fosse, que o meu pai, que as minhas filhas, todo mundo que eu amo fossem. Porque a gente começa a enxergar certas situações de uma forma tão diferente, né? Que eu bato muito em cima disso aqui no meu Instagram, que é viver sem sofrimento. Porque quando o sofrimento vem, quando a dor vem, você consegue ver de uma forma tão diferente que ao invés de sofrer, você cresce, você sim, expande, né? E quantas oportunidades todos os dias acontecem e a gente, e o humano, né? O que não quer se movimentar, cada um com seus motivos, eu respeito, prefere viver na escassez da não manifestação. Porque para ele manifestar, ele sair daquele lugar, o mínimo que ele deve fazer é movimento, né? E sem o movimento não dá. Não adianta eu ir para academia, eu falo isso para meus pacientes, não adianta eu ir para academia, pegar peso e o meu braço ficar sarado, para você pensar que é o seu que vai ficar, porque não vai, né? sensacional, sensacional, Lívia. É justamente isso aí. Você falou uma coisa muito, mas muito interessante. Como aqui, já de início, nós já desmistificamos a manifestação. O que é desmistificar? Tirar o lado místico. Então, não é nada de alma, de espírito e nada. É uma coisa, é um método, é uma ciência, que está, como eu falei, amparado mais do que documentado hoje. Então, por que que as pessoas não estão manifestando? Justamente por isso. Porque elas vão ter que mudar, elas vão ter que largar o antigo. Para pegar o novo, você precisa largar o antigo. Né? Você vê um trapezista, quando ele está lá no trapézio, para ele pegar o outro, ele tem que largar o anterior. Né? Tá segurando Pablo Picasso, a noite, o espetáculo Pablo, inteiro isso, preso no mesmo e não quer trampolim. largar, e fica sempre naquele trapézio. Pablo Picasso tem uma frase que é muito interessante. Ele fala: toda construção passa por uma destruição. Então, para nós construirmos esse novo ser, esse ser manifestador, nós precisamos desconstruir o antigo. E às vezes desconstruir o antigo, que foi o que você passou, entre aspas, você deixar tudo que você tinha lá, né? Na verdade, não, você trocou 1 milhão por meia dúzia, porque é outra vida. É uma troca maravilhosa, na verdade. E a gente tem medo disso, a gente não tem coragem. Essa desconstrução, ela não é fácil. E aí, o que que acontece? É como você falou. Agora você consegue enxergar os seus problemas, as suas questões com a outra visão. Tudo muda. Total, Não é que você não tem problema, não é que nós não vamos sim. ter problema. Nós vamos conseguir reagir e enxergá-los de uma forma diferente. E, como eu falo, vamos seguindo aqui o que eu estava falando, como é uma ciência, tá? No meu ponto de vista, e o que nós vamos falar aqui hoje, o que nós já falamos aqui, o que nós vamos falar aqui hoje, eu tenho a certeza que vocês, a maioria das coisas, ou pelo menos grande parte, vocês não ouviram em lugar nenhum, não leram em lugar nenhum, porque isso aqui, como eu falei, são coisas que nós estamos desenvolvendo dentro do trabalho, fazendo estudo de campo, sendo a nossa própria cobaia, analisando. Hoje eu tenho quase 5.000 atendimentos, então a gente analisa, a gente coloca em prática com as pessoas. Então, são coisas que têm funcionado. E como é uma teoria, e eu criei um método, quando eu falo que eu criei, como eu falei, vocês não vão ver isso em lugar nenhum, pode ver uma coisa ou outra, mas muita coisa aqui vocês nunca ouviram falar. E esse método, ou melhor, esse protocolo, ele tem que ser seguido. E como nós aprendemos, como você falou, que a gente começa a enxergar as questões de uma forma diferente, o primeiro ponto para a gente começar a manifestar
é que nós temos que mudar a perspectiva de como nós vemos as coisas, que é isso aí que você acabou de falar. Né? Nós temos que começar a enxergar as coisas de uma forma diferente do que nós fomos educados. E nessa sistematização que eu fiz, o que acontece? Nós aprendemos, nós fomos, como eu falei, nós temos que desconstruir muitas coisas, são teorias diferentes. Nós aprendemos na nossa educação que a ordem dos fatores não altera o produto. Né? Nesse caso aqui, sim, altera o produto. Se nós pularmos etapa, fizermos coisas atravessadas, realmente o produto final vai ser diferente ou não vai haver produto final. Né? Pelo menos o que a gente realmente deseja. Então, essa mudança de perspectiva, quando eu coloco ela como primeiro passo, é porque ela é a mais difícil da pessoa internalizar. Por isso que tem pessoas que o processo vai muito rápido e outras que demoram mais e outras que às vezes nunca acontece, porque ela não consegue aceitar isso, porque ela foi educada, ela foi constituída psicologicamente, ela teve uma constituição que já está formada e ela não consegue abrir mão, ela não consegue destruir para reconstruir. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui dessa nova perspectiva, por exemplo. Nós temos algo, eu preciso estar com alguém para estar feliz. No nosso ponto, a gente tem que ver o contrário, a gente enxerga o contrário. Eu preciso estar feliz para poder estar com alguém. Eu preciso ter um carro para eu ficar feliz. Não, você precisa ficar feliz, você precisa ficar bem para ter o carro. Então, é uma mudança total, uma inversão dessa perspectiva. É uma inversão dessa perspectiva. Tem até uma frase muito famosa que é atribuída ao São Tomé, né? Que ele falava o seguinte: eu preciso ver para crer. No nosso caso também essa frase tem que ser invertida. Eu preciso crer para ver. Então é uma nova perspectiva. Então se a pessoa não entende, ela não tem essa perspectiva que tudo que acontece na vida dela é uma manifestação consciente ou inconsciente, e ela aceita isso, às vezes ela tá vivendo uma escassez geral, escassez relacional, escassez financeira, escassez profissional, escassez de todos os lados. Se ela não aceitar e compreender que aquilo é responsabilidade dela, primeiro, ela não parte para essa reconstrução. E segundo, ela não vai resolver nunca. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. E talvez um dos mais importantes. Suga o gelo, né? Ele entra no processo, ele seca o gelo, passa uma semana, ele está todo molhado de novo. Exatamente. E a gente também dizer que é a faxina, né? Assim como a nossa casa, só para vocês que estão aqui entenderem. Assim como a nossa casa necessita de faxina sempre, né? A gente também, na área emocional, a gente precisa de estar sempre nos limpando. Né, Wagner? Sim, fundamental. E tem técnicas tão fantásticas hoje, né? Tão maravilhosas que nos permitem isso. Exatamente. E é isso. É por aí. Então vamos lá. O segundo ponto que eu queria passar aqui. Então, passamos por isso aí. Já compreendemos, mudamos a nossa perspectiva. Então, a gente vai manifestar, a gente tem que saber exatamente o que nós queremos. Muita gente quer algo, mas não sabe, na verdade, o que quer. A pessoa chega, eu quero mais dinheiro. Mais dinheiro quanto? Começa daí. Você quer quanto? Tem que ser específico. Porque mais dinheiro. Mil notas de R$2 é muito dinheiro. Entende? Então tem que ser específico, tem que saber o que vai fazer, tem que ter um referencial. Eu quero manifestar uma alma gêmea. Como é que é essa alma gêmea? Não sei. Então vai vir qualquer coisa. Se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Ou então vai vir várias almas gêmeas e você não vai enxergar nenhuma. Isso. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Mais tempo quanto? Mais tempo quanto? Quanto tempo? Mais 1 minuto? Então, essa manifestação, ela tem que ser específica, ela tem que ser comensurável. O que quer dizer isso? Ela tem que ser medida, ela tem que ter condições de ser medida. Por exemplo, eu quero manifestar mais felicidade. Mais felicidade quanto? Mais 10% de felicidade? 20%? Não tem como. Aí você tem que tirar, desmembrar toda essa questão, desmembrar isso aí e saber o que te deixa feliz, o que te deixaria feliz.
e aí você vai manifestando o que te deixa feliz. E felicidade é um estado de espírito, é diferente. Então, tem todos esses detalhes. A manifestação tem que ser sua, ela não pode ser de outra pessoa. Ah, eu quero manifestar um carro tal. Ah, por quê? Ah, porque meu marido gosta. Então fala para ele manifestar, ensina ele, ele vai manifestar para ele. A manifestação tem que ser sua. Você acredita que antes de conhecer o Theta Healing, eu fazia isso, muito isso com meu marido. Às vezes ele comentava alguma coisa que ia e eu ficava, ai, podia tanto dar certo para ele, tarará, porque primeiro eu não sabia manifestar corretamente. Uhum. E aí, quando eu me tornei sua aluna, né? Eu descobri que eu não podia pedir para ninguém. Eu só podia pedir para mim. Hoje eu já entendo isso, mas a grande maioria das pessoas também não sabem, né, Wagner? Sim, exatamente. Esse Por isso que nós estamos compartilhando isso aqui justamente para trazer luz para as pessoas. Como eu falei, conhecimento só tem valor se for compartilhado. Isso aqui nós estamos Sim. gerando movimento no universo, né? Terceiro ponto é que nós devemos desmitificar alguns conceitos, tá? Como eu falei no início, desmistificar, que é tirar o lado místico, é outra coisa. Aqui é desmitificar, é tirar os mitos, né? Nós temos um monte de mitos que a gente traz, tá? A gente traz de muito tempo, a gente traz de agora, a gente traz... São mitos que a gente tem que eliminar para que a manifestação flua, tá? Por exemplo, houve um mito que foi uma tese, uma teoria, né, do Malthus, tem até a teoria malthusiana, que ele escreveu essa teoria aí há mais de 200 anos, que em 200 anos, devido ao crescimento populacional, não haveria alimento para toda a população. E muitos acreditaram nisso aí e virou uma coisa assim, horrível. Porém, essa teoria dele, ela se concretizaria em 1998. Nós estamos em 2022, aí, 24 anos, né, após essa data, e tem alimento de sobra no mundo. O que não tem é distribuição. Falta distribuição, mas alimento tem de sobra. E detalhe, a população cresceu muito mais do que ele previa. Então, era um mito. Então, tem outros mitos. Por exemplo, tem um mito de que espiritualidade e abundância financeira estão em desencontro. Eu não sei de onde tiraram isso. Até hoje eu não sei de onde tiraram isso. Porque se nós estamos nesse plano de existência, que é um plano da matéria, nós temos que aprender a lidar com a matéria. E quanto melhor nós estivermos materialmente e soubermos usar essa matéria, mais espiritualizados nós estaremos. Tá? Isso aí também é assunto de uma outra teoria que eu tenho, que é chamada desespiritualização do século XXI, que a gente pode aprofundar mais, pode trazer até um tema de uma próxima live. Mas então, tirar esses mitos é fundamental para que nós possamos avançar na nossa manifestação. O quarto ponto também, muito importante, a quarta, como eu falei para vocês desde o início, tá? Aqui nessa sistematização que eu trago, como eu falei, é uma sistematização que eu criei, vocês não vão ver isso aqui em material nenhum, pode pesquisar na internet. Se vier algo a partir de amanhã, é porque alguém fez plágio aqui, nossa, e copiou. Remover todas as crenças e os padrões bloqueador que podem estar bloqueando essa manifestação. Por quê? Porque às vezes a gente quer algo conscientemente, a gente quer algo, a gente quer manifestar algo, mas nós temos bloqueios subconscientes puxando para o lado contrário. Então vira um cabo de guerra. E sempre que houver uma disputa entre o consciente e o subconsciente ganha. Então detectar isso aí, e o processo terapêutico assim, uma ótima ferramenta, um ótimo instrumento para que nós possamos trabalhar essas questões, detectar, remover e substituir esses padrões é também um ponto fundamental, crucial para que nós possamos, para que a nossa manifestação possa fluir da melhor forma possível, mais rápida, mais leve, tá? É isso aí. Eu tô aqui mandando aviãozinho para um monte de gente que Faça isso então. eu queria que aprender a manifestar para ontem. Hã?
Uma coisa assim que eu acho interessante demais também, Wagner, que eu precisei estudar até um certo ponto para entender, porque eu não entendia, é exatamente a gente distribuir, a gente ter a abundância do que a gente manifesta para a gente poder facilitar a vida das outras pessoas. E às vezes, com uma palavra, a gente facilita a vida de alguém. E Sim, quantos de nós, né, deixamos de às vezes servir, porque nós estamos aqui para servir. E a pessoa, ela não se sente capaz de cuidar de si mesma e acha que não, do emocional, por exemplo, ou de processo de manifestação, e ela se coloca fechada para servir ao outro, para servir à vida, né? E eu acredito que isso é uma entrave de manifestação também. Porque sim, se eu creio também. que não posso te ajudar em nada, eu também não acredito que eu possa me ajudar em nada, né? E acaba Uhum, se coisa inconsciente e robótica, que leva sim. naquela sua percepção inicial aqui da live, que é a doença, né? Que se torna uma patologia em É uma si. patologia, sim. É uma doença, como eu falei, do meu ponto de vista, é uma doença crônica transmissível. É. É muito forte. Então, na sequência, depois de nós removermos essas crenças, né, desses padrões específicos que podem bloquear essa manifestação, e nós podemos até, hoje não vai dar tempo, mas nós podemos vir amanhã novamente para falar especificamente de crenças, que eu acho que é um tema muito interessante, tá? É É muito. muito interessante e fascinante, inclusive. Aí nós temos que reforçar alguns sentimentos, os quais todas as pessoas adultas chegam com esses sentimentos deformados. Chegam na fase adulta com esses sentimentos deformados. Por exemplo, autoestima. Autoestima, é raro a pessoa que chega com autoestima alta, tá? Na fase adulta. Por quê? Porque nós educacionalmente nós temos uma educação totalmente negativa, que nos joga para baixo, tá? Foi feita uma pesquisa com microgravadores, onde detectou-se que até os 8 anos de idade uma criança recebe 100 mil nãos em média. Tá? Então ela é totalmente negativa. Para a gente anular cada repreensão, nós precisamos de pelo menos 7 elogios e a gente não recebe não chega nem perto disso aí. Na verdade, a gente recebe mais repreensões até na fase adulta do que propriamente elogio, tá? Então gravem que a manifestação ela nunca será mais alta do que a sua autoestima. Então não adianta você manifestar uma quantia, né, uma vida próspera financeiramente, se você não tem autoestima, sua autoestima não chega até lá. Não adianta você manifestar uma alma gêmea com todas as características que você conscientemente deseja, mas sua autoestima não te permite, tá? Então, trabalhar isso aí é outro ponto. Autoestima, amor próprio. Como é que você vai querer ser amada se você não tem isso aí? Como é que você vai doar algo a alguém que você não tem? Então, se você não tem amor próprio, você não pode amar e nem ser amada, tá? Merecimento que você falou. Como é que você vai ter algo se você não acredita que você merece? Você citou bem o seu exemplo no início aí do desenho, tá? A gratidão, tá? A gratidão. Quando nós agradecemos pelo que nós temos, é a melhor forma de nós conseguirmos o que nós queremos. Porém, a gratidão também nós podemos aprofundar depois. Ela não é só ficar postando foto com a mãozinha assim e escrevendo gratidão, não. Tá? Não é só ficar falando, repetindo, fazendo mantra de gratidão. Ela vai muito além disso. A gratidão, como eu falei aqui, nós estamos ancorados na neurociência, em alguns estudos que nós fizemos, em outras teorias já consolidadas que nós temos também. Então, a gratidão, ela só tem um efeito positivo no cérebro quando ela é genuína. Então, existem alguns detalhes para essa questão da gratidão, para ela realmente fazer efeito. E quando eu falei, pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento. Aí muita pessoa pergunta, né, como é que você faz? Eu fazendo.
Por exemplo, vou dar um exemplo para você, que é como eu falei no início dos gurus, o tanto de guru que tem, correto? Agora eu te pergunto, você vai fazer uma cirurgia, você chega na maca, você está na maca lá, e aí a pessoa chega para você e fala para você o seguinte, fala, ó, essa pessoa aqui que vai fazer a cirurgia em você, ele não é médico e nem cirurgião, mas ele já leu um monte de livros sobre cirurgia. Você vai deixar ele operar você? Então, por que que você vai seguir, né, outros gurus que nunca manifestaram nem uma balinha? Entende? Seguir o ensinamento. Então, a coisa a gente tem que ter um certo cuidado com o que e com quem nós estamos ouvindo, certo? E refletir sobre o que nós estamos ouvindo. Isso é muito importante. A técnica principal nossa, que você foi nosso aluno, você sabe muito bem, eu já tenho 3 situações, 3 técnicas do material, onde eu testei com aparelhos de última geração, analisando fisiologia, analisando nível de coerência cardíaca, análise do sistema nervoso central, e eu vi que elas funcionam muito mais de outra forma do que da forma que está no material. Então, nós temos que ter uma reflexão em cima. No meu ponto de vista, toda teoria, ela não só pode, como ela deve ser reteorizada. Então, a gente não pode seguir, porque a pessoa falou, porque o fulano falou. Nem o que eu estou falando aqui, vocês não devem acreditar, vocês devem examinar. É. Ô, Wagner, deixa eu fazer um comentário aqui sobre a gratidão. Eu era uma Sim. pessoa que eu achava que eu sabia o que era gratidão. Até que eu, em processo de terapia, minha terapeuta virou para mim e falou assim: Lívia, você sabe o que é gratidão? Claro que eu sei, eu agradeço pelas minhas filhas, pela minha saúde, pelo meu carro, pelo meu marido, tá. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, hoje, da hora que você sair daqui, até umas 10 horas da noite, eu quero que você faça uma pintinha na sua mão, uma pintinha de caneta preta, todas as vezes que você reclamar. Sensacional. Você vai agradecendo, mas toda vez que você reclamar, você vai fazer uma pintinha. Adivinha o que aconteceu, Wagner? 10 horas da Tava igual noite, catafora, né? a mão de tanta pinta preta. Sim. Eu estava exercendo a gratidão? Não, eu ficava o tempo inteiro reclamando. Para uma coisa que eu agradecia, eu reclamava 5. E muitas das vezes que eu reclamava era da mesma coisa. Sim. Qual que era o lado que ia crescer? O que eu estava agradecendo ou o que eu estava reclamando? Exatamente. Imagina se ela me pede para fazer uma bolinha numa semana. Eu ia ficar toda pintada de caneta. Ia faltar Exatamente. pele. Olha que interessante, eu gostei muito desse exercício. Fantástico, Lívia. Então, Fantástico. assim, Isso aí foi nos bom. surpreende. Eu aprendi, eu vou reclamar, eu penso, peraí, essa situação, ela me dá a oportunidade de agradecer ou realmente eu preciso reclamar? Eu vou reclamar, vai resolver? Não, não vai. Então, eu vou agradecer de outra forma. E é isso que é bacana, né? Lembrando aí todas essas técnicas que você está citando. Não, E a sensacional, Lívia. Você trazer essa questão é sensacional. Porque vai entrar agora, eu acho que tem tudo a ver com o 6º ponto da minha sistematização da manifestação, que é melhorar a comunicação. E é super interessante, por quê? Porque a gente vê, né? A gente entra nessa área, né? Aprofundando os conhecimentos terapêuticos, nos conhecimentos da neurociência e outras áreas, né? Afins, e me foi trazida essa importância da melhora da comunicação. E eu mergulhei, né? E aprofundei nisso e vi a importância. Por quê? Porque nós nos comunicamos 24 horas por dia, tá? E o principal, com quem que nós mais nos comunicamos? Com nós mesmos, tá? Que é o que a gente chama de self-talk. Então, a pergunta que eu faço para todos vocês, essa conversa interna que você tem 24 horas por dia, é uma conversa amigável ou não? É uma conversa que te joga para cima ou que te joga para baixo? Entende? Isso faz uma tremenda diferença. Por isso que eu falei para vocês que nesse contexto nosso, nós temos que mudar muita coisa, e uma delas é aquela, né, a ordem dos fatores
não altera o produto, e no nosso caso, a ordem dos fatores altera o produto. Por quê? Porque se nós fazemos a reprogramação, se nós substituímos crenças, se nós reprogramamos os sentimentos que estão faltando, e nós não temos uma comunicação positiva que reforça todo esse contexto, tudo que nós fizemos, o que vai acontecer? É como você tirar uma pessoa que está na lama, dar um banho nela, e ela sai dali, cai e volta para a lama de novo. Volta todo o contexto. Então, melhorar essa comunicação é fundamental. Eu chego a dizer para vocês que essa melhora da comunicação, ela é o coração de tudo. Nós, seres humanos, né, os animais, nós não vivemos só com o coração, correto? Nós precisamos de outros órgãos, é um conjunto, nós não vivemos só com o coração. Porém, se você tirar o coração de qualquer animal, ele morre. Correto? Sim. Então, aqui também, se você tirar essa comunicação positiva dentro da manifestação, a sua manifestação vai por água abaixo. Ela morre. Então, aqui, na verdade, é como um corpo humano. São órgãos que se interligam e que trabalham em conjunto para o bem maior, para o propósito maior, que é o produto final, que é a nossa manifestação. E também, eu acho que, se você me permitir, a gente pode amanhã também, porque vai ser muito completo, né? Vai ser um complementa o outro, a gente pode abordar as crenças e essa comunicação também, essa melhora da comunicação. E Wagner, deixa eu só fazer Não, eu estou à disposição. Tem um monte de gente aí pedindo live a semana toda. Vamos lá. E eu quero falar uma coisa assim que veio aqui para mim muito forte sobre a comunicação. Você falando aí, eu aqui pensando. Eu, Lívia, se eu tivesse aberto a minha comunicação para aprender, para me tratar, para me curar, há 10 anos antes do que eu decidi fazer isso, hoje o meu patamar seria outro. Assim, eu não sei nem dizer exponencialmente, né, onde eu estaria. É óbvio que eu acredito também que cada um tem sua hora. Cada um tem seu espaço e nada é por acaso. Eu acredito muito, com muita força nisso. Sim. Mas quantas vezes aqui, ó, tá passando aqui diante dos nossos olhos e por que aquilo não vem numa comunicação correta, a gente não prende. A nossa atenção não é vida naquilo. E vão se passando oportunidades, né? E quantas de nós chegamos a 40, 50, 60 anos ouvindo uma comunicação errada e sendo errado também na nossa comunicação? Porque se a gente olha para essa comunicação com amor, olha para essa comunicação com dados científicos, com estudo da psique humana, do emocional e tudo mais, em relação à crença, à honra, à gratidão e a tudo mais, a gente vira uma esponja e a gente começa a aglutinar informações que faz com que a gente enxergue tudo que a gente tem direito, né? Como o Divino Criador tenha abundância em tudo. Exatamente. Então, é muito legal esse negócio da comunicação e eu pratico isso muito na minha casa com as meninas. Porque gente, o mundo tá cheio o tempo inteiro. Né? Vamos tentar ter uma comunicação do sim, do positivo, do elogio. Né? Isso. Eu acho, Wagner, incrível esse tema de comunicação. Sim, nós podemos aprofundar amanhã mais nisso aí. Incrível. Inclusive aqui, eu vou chegar agora no 7º ponto, que é fundamental, que é a visualização. Então, por que eu falei? Ele está na minha sistematização, ele é o 7º item. E a gente vê as manifestações na internet só falar de visualização. Então, se você fizer uma visualização antes de passar por toda a faxina, como você falou, muito bem, o que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa extraordinária. Nada. Não vai acontecer nada, porque você vai visualizar o que você quer, mas tem uma corda gigantesca puxando você para trás, com um monte de âncora, com um monte de coisa. É como se você tivesse um carro, ligasse o carro, um motor muito potente e o freio de mão puxado.
Ele não vai andar, Só vai até gastar estragar. energia. É, exatamente. E aí, visualizar, e muita gente fala, né? Até é um termo muito utilizado, principalmente aí nos estudiosos da física quântica, né? Que é o soltar, né? A gente visualiza, depois de todo o processo, visualiza e solta. Porém, eu tive analisando muito esse soltar nos trabalhos que a gente fez, como eu falei, no estudo de campo, nas pessoas que a gente tem analisado, nas nossas próprias manifestações. Então, eu achei que o conceito que se tem de soltar, ele... O conceito nosso de soltar ele vai um pouquinho além do que é passado. Porque as pessoas falam isso aí, você visualiza, chega no ponto, visualiza e solta, esquece. Correto? Tem acho que é um dos grandes, talvez os mais famosos, um dos mais famosos, né? Dentro dessa área da física quântica, da manifestação, que é o Hélio Couto, ele até dá um exemplo muito interessante. É você não soltar você não soltar a manifestação é como se você fizesse um pedido para o garçom e segurasse o pedido. Correto? Exatamente. E agora nós vamos entrar, quando nós entrarmos no 8º ponto, vocês vão entender. Porque eu não acredito que seja exatamente dessa forma que ele coloca. Porque se você der o pedido para o garçom for lá na cozinha, né, para preparar o seu prato, e você levantar do restaurante e ir embora, quando ele chegar com o seu prato, você já não está lá mais. Então, o soltar é não ficar pressionando para que a coisa venha. Porém, como eu falei, nós temos que ter o 8º ponto que vai completar tudo isso aí. O que é o 8º ponto? Na minha sistematização, tá, gente? Como eu falei, analisem, examinem e sintam no coração. É ter um referencial e exercitar. Você não vai ficar pensando 24 horas e pressionando a sua manifestação, mas você vai vivê-la. Se você quer ter mais uma condição financeira mais elevada, viva como se já tivesse acontecido. Mude as suas roupas, mude os seus ambientes, viva. E aí é o que eu falei, você vai estar na mesa do restaurante esperando seu pedido chegar. Eu completo o que o Hélio falou, tá? No meu ponto de vista, é isso aí. E ter um referencial, o que é ter um referencial? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, super interessante. Vou dar um exemplo pessoal, por exemplo. Há uns 15 anos atrás, eu queria muito retornar ao serviço público, ser funcionário público, né? O que eu fazia? Toda sexta-feira eu tinha um intervalo, eu não trabalhava sexta-feira. Sexta-feira pela manhã, eu botava a roupa, botava uma gravata e ia visitar o pessoal nos órgãos públicos. 7 meses se passaram, eu fui convidado para assumir um cargo no governo. E fiquei um bom tempo lá e saciei minhas lombrigas, realizei. Então, é só para a gente entender o que é isso aí. Então, eu já estava vivendo aquilo ali antes. Toda sexta-feira vivendo. E eu tinha um referencial do que era aquilo. Então, eu sabia como é que funcionava, eu sabia como é que era, e aquilo alimentava o meu subconsciente, fazia a coisa acelerar. Houve uma pesquisa em Harlem, nos Estados Unidos, que é considerado o bairro mais violento de Nova York, onde eles pegaram uma classe, tá, do ensino primário, de uma escola pública, e separaram aleatoriamente a sala no meio. A metade dos alunos, uma vez por mês, num dia, eles levavam para o centro empresarial de Manhattan. E esses alunos iam acompanhar como é que funcionava lá, como é que os altos executivos viviam lá, né, o seu ambiente de trabalho, como é que era a rotina. Enfim, 10 anos depois, eles analisaram os alunos novamente e eles viram. E enquanto eles estavam lá nesse dia, os outros tinham aula normal. A outra metade da turma tinha aula normal na escola. Depois de 10 anos, eles analisaram e os 30 alunos que iam para Manhattan vivenciar tudo isso aí, continuavam estudando, tinham mais garotos trabalhando, perspectiva de vida muito maior, enquanto os outros, muitos já tinham abandonado a escola, envolvido com crime. Então, por que isso aí? Porque aqueles ali tinham um referencial do que era ser bem-sucedido. Então, nós temos que ter um referencial para que nós possamos manifestar. Se a gente não sabe o que a gente vai manifestar,
fica muito difícil do nosso subconsciente entender o que, que a gente quer, o que, que a gente Exato. tem. Então, como eu falei, a manifestação ela é cercada de detalhes. É como um corpo humano não sobrevive só com um órgão. É um conjunto de órgãos para o perfeito funcionamento. E a manifestação também é um conjunto de coisas para que ela funcione da melhor forma possível, mais rápida e melhor. É isso aí. Eu queria também citar um exemplo, Wagner. Uma coisa que eu acho que perturba muito a cabeça das pessoas é a área financeira, né? Uhum. Coisa que eu tenho no consultório sempre é paciente que ele até se conforma em ser infeliz no casamento, ele se conforma em ser Aham. infeliz com filhos, desde que na conta dele esteja ok, tenha dinheiro e tudo mais. Porque a gente sabe o quanto, né? A importância do dinheiro. E o quanto o medo, ele nos trava e impede, né? Com que isso chegue até a gente. Quando Sim. eu iniciei o meu trabalho como terapeuta, eu ficava pensando assim, mas e se eu não tiver paciente? Tá E vendo? se? A comunicação. A minha mentora um dia virou para mim e falou assim, Lívia, só vai. Tem gente precisando de você. Tem não sei quantos milhões de pessoas doentes no mundo. Famílias inteiras. E hoje, Wagner, depois de eu me colocar nessa posição de treinante diário, de manifestação, de merecimento, etc, 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 como você mesmo já disse, eu não me preocupo absolutamente com a minha agenda. E o que é que eu tenho de volta do universo? Dificuldade de colocar pacientes na minha agenda. Porque Uhum. hoje eu consigo fechar a minha agenda Tranquilamente. perfeitamente, Sim, né? E eu sei que isso acontece com você também. Eu sim. precisei que você fizesse um atendimento para uma pessoa, né? Eu tive que esperar um tempo, porque você não tem Sim. vaga. Então, isso para mim é um exemplo muito forte de manifestação e de confiar. De De confiar. confiar que Exatamente. você acredita, né? Então, essa frase de só vai, que a minha mentora me ensinou, eu falo isso muito para os meus pacientes. Vai, acredita, Sensacional. pisa, você vai Sensacional. como vai ser feito para você, né? E Sensacional, Lívia. quebra essa cortina aí que você citou de a pessoa não tá pronta para receber, né? Ou não saber o que ela precisa saber, ela precisa ter o norte. E quando ela tem, ela não precisa mais se preocupar com isso. E aí eu acho que entra o soltar do professor Hélio, né? Que você Sim. confia tanto que você deixa e você só vai, né? Isso é extraordinário, assim. Maravilhoso. E a manifestação, como a gente falou aqui, manifestação não é sorte, né? E o grande Tá. segredo que eu sempre falo é a prática. Quanto mais se pratica, mais sortudo a gente fica. Então, quanto mais a gente vai praticando, mais as coisas vão acontecendo, tá? Mas para isso a gente tem que fazer. Vocês viram que tem um método, tem que fazer. Quanto mais nós fizermos, melhor nós vamos ficando, como eu citei agora. Eu até como eu falei no início, né, o meu conceito de manifestação é a arte de materializar o seu sonho. Porém, o que acontece? Eu vi até um título de livro que eu achei muito interessante. Depois eu refleti, eu falei, não, não é o que eu penso, né? Que era, você é do tamanho dos seus sonhos. Tem uma frase bonita. Para mim, Aham. não. A minha frase é, você é do tamanho das atitudes e das ações para materializar os seus sonhos. Por quê? A sua atitude determina a sua altitude na vida. Tá? Então, gente, É isso. prática e prática correta. Porque se você estiver andando, por mais que você esteja andando rápido, se estiver indo na direção contrária, você está ficando mais distante do seu objetivo do que próximo. Tá? Então, Sobe. observem bem isso aí. Lívia, nós até ultrapassamos um pouquinho o tempo, então nós vamos ter que terminar aqui, senão eu não sei nem se salva a live. E nós Cai. precisamos salvar. Aí eu quero agradecer a todas as almas iluminadas que estiveram conosco ontem, agradecer você, tá? E já convidar todo mundo para estar conosco amanhã, quinta-feira,
às 19h30, Lívia? Gente, não perca a oportunidade de 19h30 estar falando e com nós vamos você. falar, nós vamos aprofundar mais aqui já. Nós não tínhamos nem tema para vocês verem. Foi daqui que Sim, surgiu. é Então, nós verdade. vamos falar de crenças, tá? Um pouco mais de crenças e também da comunicação. Gratidão. Gratidão a cada um que entrou aqui. Nossa, não é à toa que estamos aqui, vocês podem ter certeza disso. Só Isso. isso que eu falo. E a live vai ficar salva, pessoal. Se vocês tiverem alguém que vocês achem que faz sentido, indiquem, tá? Marquem a pessoa aí para que elas possam assistir também, tá? Como a gente falou, conhecimento tem que ser compartilhado. Até amanhã. Gratidão, gente. Um beijo grande.